Acorda, Brasil! O dia amanhece, mas a esperança parece cada vez mais distante para quem acredita em liberdade e justiça. O que está em jogo não é apenas o presente, mas o futuro de toda uma nação. O que acontece em Brasília não é só política, é um ataque direto à sua voz, ao seu voto, ao futuro dos seus filhos. Cada decisão tomada nos bastidores afeta a vida de milhões, mesmo daqueles que acham que política não faz diferença. A democracia brasileira está na UTI e quem deveria salvá-la está desligando os aparelhos. Em vez de socorro, vemos abandono. O povo assiste perplexo, enquanto a esperança se esvai a cada novo escândalo e manobra. Querem calar os representantes que você elegeu, para que só a voz de quem nunca recebeu um voto ecoe no poder. O silêncio das cadeiras vazias é o retrato do desprezo pela vontade popular. O poder emana do povo, não de canetas e togas. Quando a justiça se sobrepõe à democracia, o equilíbrio se perde e a liberdade corre perigo. Quando um parlamentar é calado, milhões de brasileiros perdem a voz. Não é apenas um político silenciado, mas toda uma população impedida de se expressar. Estamos vendo a tirania judicial se consolidar, com a Constituição sendo rasgada para servir a interesses obscuros. O que era para ser a garantia dos nossos direitos virou instrumento de opressão. Não existe meio termo. Ou você está do lado do povo e da Constituição, ou do lado dos tiranos. É hora de escolher de que lado da história você quer estar. O que aconteceu com a PEC da blindagem mostrou que o sistema está aparelhado para esmagar quem ousa desafiar. A repressão é clara, e o medo tenta calar até os mais corajosos. Não podemos mais assistir de braços cruzados. O momento exige coragem, união e ação de todos que acreditam em um Brasil livre. A hora de agir é agora. O tempo está se esgotando, e cada segundo de omissão custa caro para a nossa democracia. A democracia respira por aparelhos, e só o povo pode salvá-la. O futuro está em nossas mãos. Não deixe que desliguem o que ainda resta de esperança. A facada veio de onde menos se esperava. O povo brasileiro confiava em seus representantes para defender a democracia e proteger a Constituição, mas foi surpreendido por uma decisão solitária e inesperada. Arthur Lira, presidente da Câmara, rejeitou sozinho a PEC da blindagem, traindo milhões de brasileiros que esperavam uma postura firme diante dos abusos. Sua decisão não apenas contrariou a vontade popular, mas também ignorou o clamor de seus próprios colegas parlamentares. Sem consultar o plenário, ele enterrou a esperança de um Congresso livre e forte, capaz de resistir às pressões externas e defender sua autonomia institucional. Foi um sinal claro de submissão ao ativismo judicial, mostrando que o Legislativo está cada vez mais refém das decisões do Supremo Tribunal Federal. Dizer que a proposta era inconstitucional é piada, pois a própria Constituição prevê a independência dos poderes e a proteção dos mandatos parlamentares. Inconstitucional é um ministro do STF prender deputados sem flagrante e sem aval do Congresso, atropelando garantias fundamentais e o devido processo legal. A PEC buscava restaurar a ordem constitucional, mas Brasília só respeita a Constituição quando convém aos interesses do momento, ignorando princípios quando eles se tornam inconvenientes. Lira entregou a cabeça dos parlamentares ao Supremo, abrindo portas para a perseguição, censura e o enfraquecimento da democracia representativa. Isso faz parte de um plano maior para enfraquecer o legislativo e concentrar poder em 11 pessoas sem voto que decidem o destino do país sem prestar contas à população. Ao negar a PEC, Lira traiu seus pares, a confiança do povo e o próprio princípio da separação dos poderes, deixando o Congresso vulnerável. É a oficialização da submissão do Congresso à tirania, um alerta grave para todos que acreditam na democracia e na liberdade. A PEC da blindagem não era privilégio, era proteção à sua voz. Ela garantia que nenhum ministro do STF sozinho
pudesse suspender o mandato de um deputado eleito por milhões. Qualquer medida drástica teria que ser decidida pelo colegiado do tribunal, não por um só. Isso traria mais segurança jurídica e menos espaço para perseguição política. A proposta não criava impunidade, apenas exigia responsabilidade coletiva nas decisões que afetam a representação popular. Ao rejeitá-la, protegeram o arbítrio, não a justiça. Negaram ao povo a garantia de que seus representantes possam trabalhar sem medo. Escolheram o poder concentrado, não a democracia equilibrada. Democracias maduras protegem seus parlamentares para garantir liberdade e independência. Nos inquéritos, congressistas têm proteção robusta para debater sem medo de retaliação. Na França, um parlamentar só pode ser preso com autorização da própria casa. O objetivo é evitar que o judiciário interfira na soberania popular. No Reino Unido, o privilégio parlamentar existe há séculos para garantir debate livre. No Brasil, o STF relativiza a imunidade e prende parlamentares com base em decisões monocráticas. Enquanto o mundo fortalece seus parlamentos, o Brasil se ajoelha diante do ativismo judicial. Estamos nos afastando das práticas democráticas e nos aproximando do autoritarismo. O verdadeiro câncer das instituições brasileiras é o ativismo judicial. Ministros do STF deixaram de ser guardiões da Constituição para se tornarem legisladores e governantes. Eles impõem suas vontades sobre toda a nação, atropelando o Congresso e o Executivo. Criam inquéritos, investigam, acusam e julgam, tudo ao mesmo tempo. O STF virou o principal agente de violação da Constituição. A rejeição da PEC da blindagem mostra o quanto o Legislativo se rendeu ao Judiciário. O perigo para o cidadão comum é enorme. Decisões são tomadas a portas fechadas, sem debate público. Hoje perseguem parlamentares, amanhã qualquer cidadão pode ser alvo. Se não combatermos o ativismo judicial, perderemos nossa liberdade e democracia. A prisão do deputado Chiquinho Brazão, em 2024, escancarou a fragilidade da democracia brasileira, revelando fissuras profundas em nosso sistema de garantias institucionais. O episódio expôs não só o abuso contra a imunidade parlamentar, mas também o risco de arbitrariedades que ameaçam o equilíbrio entre os poderes. A Constituição é clara: deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, uma proteção fundamental para evitar perseguições políticas e garantir a independência do legislativo. No caso de Brazão, essa condição não foi respeitada, levantando dúvidas sobre a legalidade da prisão e o respeito ao devido processo legal. A decisão monocrática do STF criou um precedente perigoso, atropelando o Congresso e enfraquecendo a separação dos poderes, um dos pilares da democracia. O recado transmitido foi claro: qualquer parlamentar pode ser arrancado do mandato de forma abrupta, sem o devido debate ou consenso. Tudo isso por ordem de um único juiz, sem a participação do colegiado, o que agrava ainda mais a gravidade da situação. Esse episódio motivou a PEC da blindagem, uma tentativa de restaurar limites e proteger o mandato parlamentar contra decisões arbitrárias. Afinal, a corda pode enforcar qualquer um, e o precedente aberto ameaça todos, independentemente de partido ou posição. O caso Brazão é só a ponta do iceberg de abusos, prisões sem justificativa clara, censura de opiniões e inquéritos intermináveis que minam a confiança nas instituições. Não se trata de defender políticos individualmente, mas sim de proteger o funcionamento do Estado de Direito e o respeito às regras do jogo democrático. O princípio da lei deve prevalecer sobre vontades individuais, garantindo justiça para todos. A tirania não escolhe alvos por ideologia. Ela se volta contra qualquer um que questione ou desafie o poder estabelecido. Em tempos de incerteza, qualquer voz livre se torna uma ameaça, e proteger a liberdade é dever de todos nós.
O Brasil vive uma inversão de valores parlamentares presos sem flagrante, enquanto criminosos perigosos são soltos. A caneta que cala deputados é leve para libertar bandidos. Habeas corpus em série audiências de custódia viram portas giratórias. Para o político incômodo, rigor máximo. Para o bandido, complacência. O STF solta criminosos notórios, mas persegue adversários políticos. A PEC da blindagem buscava proteger a democracia, não privilégios. A prioridade da justiça precisa voltar a ser o cidadão de bem. Chega de silêncio. A defesa da fé, família, liberdade e pátria é urgente. Esses valores são a essência do nosso modo de vida e estão sob ataque. Nossa fé nos dá força, querem ridicularizar nossas crenças e calar nossos líderes religiosos. A família é nosso porto seguro, querem destruí-la e confundir nossas crianças. Nossa liberdade é o bem mais precioso e está sendo atacada por quem quer controlar o que você pensa e fala. Lutar por um parlamento livre é lutar pela sua voz. Defender a pátria é defender nossa soberania e dizer não aos que querem enfraquecer o Brasil. Vista sua camisa verde e amarela com orgulho. O Brasil é nosso. A força do Brasil está no povo. Eles têm o poder momentâneo, mas nós temos a verdade e milhões de vozes. A rejeição da PEC da blindagem é o chamado para a luta. Compartilhe, denuncie abusos, cobre seus representantes. Um povo que grita por liberdade é impossível de ser derrotado. Não se deixe enganar pela imprensa militante. Nós defendemos a democracia e a liberdade. A luta é política, cultural e espiritual. Não desanime. Vamos resgatar o Congresso, colocar o Judiciário em seu lugar e devolver o Brasil ao povo. Nossa bandeira jamais será vermelha. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo Alerta Nacional.